Força-tarefa em defesa do consumidor tem início com notificações nos postos de combustíveis. Com mais de 5 milhões em débitos, Prefeitura de Iranduba tem energia elétrica cotada pela Eletrobras Distribuição Amazonas. Rodoviários ameaçam nova paralisação na sexta-feira. Vox deve decidir nos próximos dias se réus podem concorrer à presidência do Senado. Bolsonaro diz que vai trabalhar para o Brasil ser exemplo para o mundo. O presidente reafirma compromisso de campanha no Fórum de Davos. Retomadas buscas pelo avião que levava o jogador argentino Emiliano Salas, que desapareceu quando sobrevoava o Canal da Mancha. Opositores de Maduro convocaram protestos contra regime chavista para hoje na Venezuela. Polícia prende menores armados que iriam assaltar ônibus de Iranduba. Mais 2 ônibus foram assaltados nas últimas horas em Manaus. Madrugada violenta. Tiroteio em bar deixa 3 feridos no bairro Nossa Senhora das Graças. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que o dia fica encoberto. O clima-tempo prevê 20 milímetros de chuva que já caiu desde o início da madrugada. A temperatura, que é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, tem na máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar está em 94%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É quarta-feira, 23 de janeiro de 2018. Faltam 342 dias para terminar o ano. Dia de Santo Ildefonso. Comemoramos ainda o Dia Mundial da Liberdade. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 92 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens durante a madrugada. Um fato marcante da história. Em 1950, o Knesset decide que Jerusalém é a capital de Israel. Agora 5h49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às primeiras notícias. E já nas ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. 5h50 em Manaus. Daqui a pouco vamos retomar o contato com Alberto Pellegrini. A partir das 9h desta quinta-feira, condutores que trafegam na Avenida Governador José Lindoso, na Avenida das Torres, passam a contar com 2 novas alças de retorno para fazer a manobra com segurança nos sentidos bairro Centro e Centro Bairro. Os acessos situam-se entre a Rua 11 e a Avenida Barão do Rio Branco, na altura do conjunto residencial Boas Novas, na Zona Norte. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. 2 eventos ontem em Pellegrini, aquele incêndio que foi noticiado pela Rádio Difusora em um apartamento que levou muito pânico no 3º andar lá no Dom Pedro, e com ação rápida do Corpo de Bombeiros, evitando o pior, não é, Pellegrini? Evitando o pior, Paulo. As imagens que se espalharam nas redes sociais eram realmente imagens que davam para assustar, né? Aquela fumaça negra com focos de incêndio, realmente. O bombeiro agiu muito rápido, houve muita correria, houve pessoas também em pânico, moradores daquele prédio que tiveram que evacuar todo o prédio naquela ocasião, Paulo. Pois é, Pellegrini, mas houve perda total do apartamento no 3º andar. E profissionais da saúde e os terceirizados ontem fizeram uma grande manifestação na Maripiranga, fechando a Maripiranga e causando enorme engarrafamento. Pois é, né, Paulo? Já estão há vários meses sem receber. Então, os profissionais aí que trabalham nos pronto-socorros da cidade, realmente uma pena. As conversas com as pessoas que chegam, inclusive, a chorar, Paulo, com falta de alimento para os seus filhos, as contas atrasadas, alguns que moram alugado com conta do aluguel atrasado, estão passando realmente por momentos muito difíceis, tendo que salvar vidas diariamente e, infelizmente, não estão recebendo por aí. Pois é, Pellegrini, e são os terceirizados que dizem que não recebem há 5 meses, as reclamações são grandes e providências deverão ser tomadas para que isso seja minimizado, para que esse salário desses trabalhadores possam ser pagos, não é, Pellegrini?
É verdade, Paulo, né? São profissionais aí que estão sofrendo muito, fizeram ontem uma manifestação pacífica e vamos esperar que o mais rápido possível eles consigam receber seu salário. Alberto Pellegrini, e os rodoviários ameaçam fazer nova paralisação? Pois é, Paulo, novamente eles estão com salários atrasados, né? Estão dirigindo aí esses ônibus pau velho na cidade. Quando chove é um verdadeiro perigo, viu, Paulo Guerra, para quem está no trânsito em meio a esses ônibus, todos com pneus carecas, ônibus da Global, a grande maioria dos coletivos estão aparecendo arame nos pneus, e dirigir nessa chuva com pneus dessa forma não é brincadeira, é um perigo tanto para o motorista, tanto para os outros carros que estão no trânsito, quanto também para quem está dentro do coletivo. E o vale prometido para o último dia 20 ainda não foi pago. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Paulo Givanci de Oliveira, liguei para ele ontem para me informar melhor da situação. Ele falou que vai segurar, vai tentar segurar a categoria até a próxima quinta-feira, né? Vai esperar. Se não pagarem até quinta-feira, o Manaus vai amanhecer sexta-feira sem o transporte coletivo. Eles irão parar na sexta-feira se o pagamento não sair até quinta. A verdadeira novela esse assunto de pagamento dos rodoviários, né, Pellegrini? Todo mês essa história, todo mês ameaça de paralisação e não se resolve nunca isso. Nunca sai esse pagamento, todo pagamento é isso, né, Paulo? E isso sem contar, né? Estão cobrando tão somente os salários, porque tem motoristas que eu converso ali, sempre me pede para ir nas garagens, Paulo. A gente já conversa com os motoristas, tem motorista trabalhando e já tirou férias 3 vezes e não foi paga nenhuma. Alberto Pellegrini, outros assuntos em pauta. Mais 2 ônibus foram assaltados em Manaus. Onde aconteceu isso? Inclusive, ainda há pouco se desenrolava um assalto, né, Pellegrini? É isso aí, Paulo Guerra. O que aconteceu antes, foi à noite, na Torquato Tapajós, o ônibus da linha 356, Paulo, houve muito pânico. Os bandidos entraram no ônibus na Torquato Tapajós, ali nas proximidades da Dafra, na entrada ali do bairro de Santa Teovina, anunciaram assalto, levaram tudo dos passageiros, a renda do coletivo, eles levaram absolutamente tudo e ameaçavam que alguém fizesse algum movimento, ia levar bala. Esse era o recado dos bandidos. E agora há pouco, Paulo Guerra, o ônibus da linha 064 no bairro Gilberto Mestrão também foi assaltado. Os bandidos também foram bem violentos, estavam tomando tudo dos passageiros, levaram a renda do ônibus e, como se não bastasse, ainda tentaram atirar. Tiraram para pegar no motorista. Felizmente o tiro não pegou, estilhaçou o para-brisa do ônibus. Foram bastante violentos, sim, e foi o ônibus da linha ônibus da linha 064, Paulo. Pellegrini, e esse pessoal quando é preso em Pellegrini, o que acontece? Ficam mansinhos, né, Pellegrini? Já chegam com a Bíblia na mão, é isso? Já, a grande maioria já chega, né, com a camisa do Salmo ainda, chega lá ainda, né? O Senhor é meu pastor, isso aí chega lá para audiência de custódia. E a maioria desses assaltantes, Paulo, já tem passagem pela polícia. Pois é, já tem passagem pela polícia e deveriam estar presos. E enquanto isso, os ônibus são assaltados em Manaus, população em pânico, as pessoas têm até medo de andar de ônibus atualmente, né, Pellegrini? Mas é perigoso realmente, Paulo. O número de assalto a ônibus já aumentando e aumentando muito, né? Semana passada a gente teve o desprazer de noticiar mais uma vez. Ano passado foi aproximadamente 3 pessoas que morreram dentro dos ônibus. Dessa vez também, desse ano que começa, não é diferente. Tivemos na estrada do aeroporto há uma semana atrás, desviaram a rota do ônibus, levaram absolutamente tudo, ameaçavam matar as pessoas. Realmente o negócio não é fácil para quem anda de ônibus em Manaus. Pois é, Pellegrini, é preciso que se saia dos anúncios, da propaganda e se vá à prática e se vá às ruas e dá segurança à população, porque esse negócio de vamos tomar providência, vamos reunir, grupo de trabalho para lá, grupo de trabalho para cá, e enquanto isso a população fica à mercê da bandidagem, principalmente as pessoas que precisam do transporte de massa, o chamado transporte coletivo ou ônibus, como queiram, Pellegrini. E o grande objetivo dos bandidos são os celulares, Paulo. Uma média de 80 celulares por dia são roubados na cidade. Pellegrini, tivemos um tiroteio ainda há pouco também, madrugada violenta, em um bar lá no sofisticado bairro Nossa Senhora das Graças, não é, Pellegrini?
na rua Jutaí, Paulo Guerra, um bar famoso lá da área. Agora há pouco houve um tiroteio quando 3 pessoas ficaram gravemente baleadas. A primeira pessoa baleada foi levada ao 28 de agosto, o outro ao pronto-socorro Joventina Dias e o terceiro estava sendo reanimado numa ambulância até agora há pouco e também está sendo levado nesse momento para uma unidade de saúde, Paulo. A ocorrência ocorreu, desculpando a redundância, há aproximadamente 1 hora atrás e ainda tem muita movimentação policial no bairro Nossa Senhora das Graças, principalmente na rua Jutaí, onde aconteceu o fato. Como é o nome do bar, Peregrini? Bar 092, que é o nome do bar onde ocorreu esse tiroteio aí. Bar 092 na urgência, o que é, hein, Peregrini? É o nosso código da telefonia, né, Paulo? É 092 e o número do telefone. Pois é da telefonia. E Peregrini, e 3 pessoas foram baleadas, e o pessoal que sai pra balada de madrugada, fica até altas horas da madrugada, já está quase amanhecendo o dia, e o pessoal continuava no bar bebendo e termina nisso, gente que sai de casa armada para ir beber, não é, Peregrini? Pois é, né, Paulo? Mal intencionados, aí na saída geralmente há aquele desentendimento. Deve haver aquele esbarrão, um às vezes mexendo com a companheira do outro, aí lá fora eu te pego, aquele negócio todo, e quando saem das dependências da casa de show, do bar, como queira, acontece esse tipo de situação. Alberto Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo em detalhes. Daqui a pouco vamos contar também, Paulo Guerra, que um homem foi barbaramente esfaqueado no bairro Ouro Verde. Ele levou 3 facadas, estava com as vísceras expostas, já estava dado como morto, quando de repente ele se mexeu, se tremeu por lá. Chama o SAMU que o homem está vivo. Levaram pro SAMU e tá aí, Paulo, já está por lá e parece que não é dessa vez que ele vai morrer, não. Na Manaus Moderna, um ambulante vendia numa banca o spray do amor, Peregrini, diz que vários sprays falsificados, era isso, né? Já tá chegando aí, Paulo, tem muitos falsificados, né? Tem muita gente trazendo também de fora, o pessoal que viaja para o exterior, geralmente traz aí de muitos sprays da saliência por aí, para seu próprio uso e outros para revender. O que vem do Paraguai é um verdadeiro perigo, Paulo. Até daqui a pouco. O bom mesmo é o que vem dos States. É contigo, Paulo Guerra. Agora 6 horas em Manaus, que tem tempo instável com chuva, temperatura de 24 graus. A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do município deu início ontem ao planejamento das ações integradas para a Operação Cheia 2019, durante reunião na sede da Casa Militar de Manaus. Conforme o secretário executivo da Defesa Civil, Cláudio Belém, a reunião desta terça-feira deu início ao planejamento de integração para o monitoramento das áreas passíveis de alagação na cidade. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Os cortes de energia elétrica em prédios públicos têm sido um grande problema e tem causado grandes constrangimentos à administração municipal. A causa desses cortes é recorrente devido à grande dívida da prefeitura para com a empresa geradora de energia em nosso município. Uma herança herdada de administrações passadas que a cada gestor que entra tem que conviver com esse problema que parece não ter solução. A dívida ultrapassa os 50 milhões de reais, montante esse que, segundo o prefeito Beto D'Angelo, está fora da realidade e foge do orçamento da prefeitura para a regularização das pendências existentes. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o prefeito relata a sua maior dificuldade para sanar a dívida, mas não descarta a possibilidade de negociá-la. Na verdade, Zé, a proposta que nos fizeram inviabiliza o município da forma como eles querem que nós pagássemos a conta anterior. Detectamos alguns problemas também que precisam ser corrigidos, contas que não é nossa. Por exemplo, tem uma escola que a unidade consumidora é lá no Iranduba e é contado aqui conosco. Algumas feiras que houve o crescimento no seu entorno e algumas pessoas usufruem do fornecimento de energia nessas feiras, que inclusive até serralheria usufrui dessa energia. Então a gente tem questionado isso, tem feito encontro de contas, buscado tirar essa dívida que também não é nossa, que nós não podemos assumir. A Manaus Energia também deveria ter feito o papel dela, de não deixar essa conta ser protelada há tantos anos, se estender ao ponto de ela nesse momento ser impagável, né? Porque 52 milhões é praticamente 3 meses do orçamento do município sem você utilizar nada, não pagar servidor, não pagar médico, não comprar remédio, não limpar a cidade. Quer dizer, você tem que fechar a prefeitura por 3 meses para quitar essa dívida.
empresa. Portanto, jamais iremos deixar de atender o povo, a população, com seus serviços básicos e essenciais, para pagar uma conta de energia herdada quando a própria empresa deveria ter tomado as providências antes que ela se tornasse essa bola de neve que se encontra hoje. Pois é, Paulo, enquanto isso, algumas feiras ainda estão com o fornecimento de energia suspenso. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Com oportunidades em diversas áreas, a Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas, CETRAB, oferta 38 vagas de emprego nesta quarta-feira. Para concorrer a uma vaga, é necessário dirigir-se das 8 às 14 horas à sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, munido com os seus documentos pessoais. Para cadastramento e encaminhamento às vagas pelo Sistema Nacional de Emprego Cine Amazonas, são disponibilizadas 150 senhas. A exposição Pequenas Escalas, premiada pela Fundação Nacional de Artes, Funarte, poderá ser conferida em Manaus a partir desta quinta-feira no Centro de Artes Visuais e Galeria do Largo, com abertura às 19 horas. A mostra, que permanecerá na capital amazonense até o dia 28 de abril, reúne obras de 10 artistas nacionais contemporâneos, tridimensionais e de instalação, que tem em sua dimensão reduzida características mais marcantes. Um avião que saiu de Guarulhos, em São Paulo, nesta terça-feira, com destino a Orlando, nos Estados Unidos, precisou fazer um pouso para uma emergência aqui em Manaus após um passageiro passar mal dentro da aeronave. A informação é da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero. O órgão afirmou que às 10:30 da manhã foi solicitado que o voo 8186 da Latam Airlines Brasil alternasse o percurso por conta de um passageiro que se sentiu mal durante a viagem. O pouso no aeroporto internacional Eduardo Gomes aconteceu às 11h13 desta terça-feira. Segundo a Infraero, o passageiro recebeu o devido atendimento médico nas dependências do aeroporto. A Latam informou que o voo foi retomado às 14h38, com previsão de chegada ao destino final às 19h35. A Secretaria de Estado de Cultura realizará neste domingo baile de carnaval infantil no hall do Centro Cultural dos Povos da Amazônia. A programação, que acontecerá das 14 às 19 horas, contará com oficina de maquiagem artística carnavalesca, desfile de fantasias, estande de comidinhas e apresentação das escolas de samba Vitória Régia e Reino Unido da Liberdade. A entrada é gratuita. Nesta quarta-feira serão conhecidos os rostos dos ganhadores dos prêmios de 50 mil, 10 mil do sorteio da nota fiscal amazonense. Também receberão um cheque simbólico as entidades sociais vinculadas aos padrinhos sortudos. Todas as 106 instituições participantes foram convidadas. A campanha faz parte do Programa de Educação Fiscal da Cefaz e sorteia prêmios de até 50 mil em dinheiro para contribuintes cadastrados que pedem nota fiscal de serviço em suas compras. As contas do exercício de 2015 da Prefeitura de Benjamin Constante, responsabilidade da então prefeita Iracema Maia da Silva, foram julgadas irregulares pelo colegiado do Tribunal de Contas, que aplicou multa de R$187.600 à ex-prefeita. A decisão foi proferida durante a primeira sessão ordinária na manhã desta terça-feira e ainda cabe recurso. 6h10. Os conselheiros Ari Moutinho Júnior e Josué Filho serão os relatores das contas do primeiro ano de administração do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do terceiro ano do prefeito de Manaus, Arthur Neto, respectivamente. O anúncio foi feito pela conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins dos Santos, ontem na primeira sessão ordinária do ano. Com uma redução de 54,05% dos casos confirmados de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti no ano de 2018, em comparação com 2017, a Prefeitura de Manaus já prepara a realização de um novo diagnóstico para levantar informações sobre o índice atual de infestação do mosquito no município de Manaus. Sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, o diagnóstico será realizado no período de 4 a 18 de fevereiro, incluindo os sábados, com apoio de 380 profissionais. O vice-governador e secretário estadual de saúde, defensor Carlos Almeida, recebeu na tarde de ontem representantes do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o CIMEA. Na pauta da reunião foram tratados 13 itens apresentados pelo sindicato, dentre os quais a regulamentação e implantação da carreira médica, reposição salarial,
e implementação das comissões de enquadramento, revisão das leis e implementação da avaliação permanente de desempenho, além de pagamentos pendentes de passivos herdados da gestão anterior, com as empresas médicas e salário de terceirizados, entre outros. O secretário disse que todas as demandas serão encaminhadas, sendo que algumas já estão sendo tratadas pela nova gestão. O presidente do CIMEAM, Mário Viana, destacou o compromisso assumido pelo secretário para encontrar resolutividade para os pleitos da categoria. A capital do Amazonas encabeça uma lista de 10 destinos mundiais que estão entre os de maior interesse dos brasileiros para 2019. A publicação feita pela revista Glamour considera indicações de especialistas, além da divulgação de que a procura por Manaus no site de busca de viagens Kayak ampliou em 345% comparado ao ano passado. O Ministério Público Federal no Amazonas recebeu representações de 7 organizações indígenas contrárias à transferência da atribuição de demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A partir das manifestações, o Ministério Público Federal instaurou procedimento administrativo para apurar possíveis irregularidades na condução dos processos de demarcação de terras indígenas em decorrência das mudanças. Entre os representantes estão a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a coordenação das organizações e povos indígenas do Amazonas, a Associação Indígena Cachuiana, Tunaiana e Canhana, a Associação dos Povos Indígenas de Mapuera e o Conselho Geral dos Povos Escariana e a União dos Povos Indígenas do Médio Solimões e Afluentes. A alteração é decorrente da edição da medida provisória número 870/2019, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios e transfere para a área de competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento as atribuições referentes à reforma agrária, regularização fundiária, Amazônia Legal, terras indígenas e quilombolas. A Eletrobras Distribuição Amazonas suspendeu na manhã de ontem o fornecimento de energia elétrica do prédio da Prefeitura de Iranduba e de outras 4 unidades consumidoras sob a responsabilidade do Poder Executivo local. A concessionária não revelou o valor da dívida, mas informações extraoficiais dão conta de que ela passa dos 5 bilhões de reais e que já vem sendo acumulado há pelo menos 2 anos e meio antes do início da atual gestão. A Prefeitura ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas recentemente o prefeito Francisco Gomes divulgou uma nota por meio de sua assessoria de imprensa, informando que a dívida total do município herdada pela gestão dele em 2017 foi de quase 100 milhões de reais. Isso, de acordo com o prefeito, tem trazido enormes dificuldades à atual administração. Além do prédio da Prefeitura de Iranduba, foi cortado o fornecimento de energia elétrica das Secretarias Municipais de Administração e Planejamento, Habitação e Regularização Fundiária, Imprev e SAAI. O Imprev, que funciona em um imóvel alugado, já teve energia restabelecida ainda na tarde de ontem. 6h15. A Ouvidoria e Proteção ao Consumidor Procon Manaus, o Programa de Proteção e Orientação do Consumidor Procon Amazonas e a Agência Nacional do Petróleo começaram a notificar nesta terça-feira os postos de combustíveis da capital após a elevação nos preços da gasolina comum e aditivada entre os dias 16 e 17 de janeiro e praticados ainda em alguns postos. Os órgãos estão atuando mediante recomendações do Ministério Público do Estado, que também exerce função fiscalizadora. O coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, explicou que a Promotoria de Defesa do Consumidor e Defensoria Pública do Estado fizeram uma recomendação para que trabalhassem a questão do preço do combustível, que teve um reajuste e que consideram abusivo. O Ministério Público do Estado do Amazonas, através da Promotoria de Proteção e Defesa ao Consumidor e a Defensoria Pública, fizeram uma recomendação conjunta para que nós trabalhemos nessa questão do preço em si do combustível, que teve um reajuste na faixa de R$1,90, que nós consideramos abusivo esse reajuste. Vale ressaltar que nós, pelo Procon Manaus, já estamos há cerca de 10 meses combatendo todo tipo de abusividade e atos lesivos ao consumidor na questão da gasolina e de outros combustíveis. Nós já formalizamos denúncia aos órgãos de polícia criminal, de investigação criminal, para que se investigue a questão do cartel e da combinação de preços, da uniformização de preços, e também nós já fizemos várias ações relativas a preços abusivos. O gestor do Procon-M, Jair Frasch, aponta que, conforme acordado na primeira reunião da Força Tarefa do Consumidor,
Para atender de forma emergencial essa demanda, já estão nas ruas notificando os empresários que apresentaram práticas abusivas. Desde a última semana, o Procon Manaus vem recebendo denúncias de consumidores reclamando do aumento abusivo nos preços da gasolina. O aumento considerado pelo órgão de defesa do consumidor é alto, de R$1 por litro. Diversos postos da Zona Sul, Centro-Sul, Oeste e Centro-Oeste já receberam o auto de constatação para que apresentem os documentos comprovando o valor pago para as distribuidoras pelo combustível. O Código de Defesa do Consumidor veda a elevação de preços que não seja justificada pelo respectivo aumento dos custos de atividade. A prática é considerada abusiva pelo CDC. Os postos visitados receberam o prazo de 2 dias úteis para apresentar uma justificativa e as notas fiscais de compra da gasolina. Polícia. Policiais do Batalhão de Trânsito da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar apreenderam 2 adolescentes de 16 anos por volta das 20h30 de ontem dentro de um ônibus da empresa Transcalina. Segundo o comandante em exercício da 8ª Companhia Independente de Polícia de Iranduba, Tenente Minori, a detenção ocorreu depois de a Polícia Militar receber denúncia segundo a qual havia 2 elementos em atitude suspeita dentro do coletivo. Durante a abordagem feita na barreira de fiscalização da entrada de acesso à ponte Jornalista Felipe Dal, a polícia encontrou com os 2 menores uma arma caseira que provavelmente seria usada em mais um assalto aos ônibus que operam na linha Iranduba-Manaus, como tem ocorrido com frequência nos últimos dias. Tenente Minori também informou à reportagem que vários objetos que foram apreendidos durante a operação policial na semana passada estão à disposição de seus proprietários na 31ª Delegacia de Polícia Civil do município. Os equipamentos, que incluem televisores, caixas de som, entre outros, foram roubados durante assaltos realizados por criminosos nos ramais do Santo Antônio, Areal e outras localidades da área de expansão urbana de Iranduba. Peregrino, além das novidades que conversamos ainda há pouco em primeira mão, o que mais tem a acrescentar? Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Como você disse muito bem, Paulo, a difusora já divulga em absoluta primeira mão a ocorrência, né, que nós tivemos lá na Rua Jutaí, no bairro Nossa Senhora das Graças, quando 3 pessoas foram baleadas. A novidade em relação a isso, Paulo Guerra, é que já temos um óbito confirmado. Um já morreu desse tiroteio. O corpo ainda está na área, ainda está no local, ali na área do Vieira Alves, ali na área do Nossa Senhora das Graças, na Rua Jutaí. A polícia faz o cerco no momento por lá, Paulo, e nós já podemos confirmar um óbito em relação a esses 3 feridos. Peregrino, foram 3 feridos levados ao pronto-socorro ou foram 2 feridos e um morto? Bem, Paulo, como nós já colocamos no início do Jornal da Manhã, foram 3 pessoas baleadas e 2 tinham sido levados, um para o Joventina Dias, o outro tinha sido levado para o pronto-socorro 28 de agosto e um estava tentando reanimá-lo. Esse que estava tentando, né, estava ainda com vida, acabou de morrer agora há pouco. Pois é, noite de bebedeira que termina em morte, não é, Peregrino? E não se tem ainda motivação, não se sabe nada ainda sobre o que aconteceu, né, Peregrino? Não se sabe ainda, Paulo, mas já se fala em acerto de contas, né? Já que os homens que chegaram em uma moto, chegaram já pronto para cometer o crime, já chegaram atirando, e a informação que nós temos do 28 de agosto é que o homem está gravemente ferido. Esse do 28 de agosto, Paulo, o estado dele é gravíssimo. Bom, na realidade, o que pode ter acontecido é um acerto de contas, já que esse tiroteio aconteceu de fora para dentro, né, Peregrino? Quando as pessoas estavam ali e naturalmente estavam sendo procuradas, os homens chegaram de motocicleta e atiraram contra eles. Atiraram, né, Paulo, e acertaram os 3, né? E esse que estava sendo reanimado acabou de morrer. E uma outra informação, Paulo Guerra, um homem que chegou agora há pouco no SPA do Alvorada, vítima de tiros, cheio de tiros pelo corpo, acaba de morrer também no SPA do Alvorada. O detalhe, Paulo, é que nenhum desses corpos ainda está no Instituto Médico Legal. Ainda não chegaram à sede do IML, e a difusora, o Jornal da Manhã, traz a informação em absoluta primeira mão. O local não se sabe ainda de onde ele veio, né, Peregrino? Não se sabe ainda, Paulo Guerra. Eles chegaram, deixaram ele lá e foram embora, né? As pessoas deixaram essa pessoa ferida a bala e tomaram o rumo ignorado. Foram embora rapidamente e essa pessoa foi logo atendida, mas havia pouco o que fazer. Acaba de morrer no SPA do Alvorada, vítima de tiros pelo corpo. É o imediatismo do rádio. Eu conversava com Alberto Peregrini por volta das 5h20 da manhã. A cidade estava tranquila. Ele me falava que não havia nenhum registro de morte.
e de repente de lá para cá já aconteceram 2 mortes. Esse homem que foi baleado, quem sabe também em acerto de contas, e também acerto de contas lá em um bar no 064, é isso, Peregrino, nome do 092. bar? 092 é o nome do bar, lá no bairro Nossa Senhora das Graças. 3 homens foram baleados, 1 morreu, e a Rádio Difusora e o Jornal da Manhã informando em primeira mão. Todo mundo pautado já, não, Peregrini? Ah, sim, Paulo, né? Todo mundo já pautado. Se for no IML não vai encontrar nada, mas nas ruas aí nós já temos 2 ocorrências. O que mais aconteceu, Alberto? Muito bem, Paulo Guerra, vamos começando falando das ocorrências de assaltos, de polícia, como nós já colocamos nessa edição do Jornal da Manhã. O ônibus da linha 365 foi assaltado na Avenida Torquato Tapajós. Paulo Guerra, essa linha é uma das mais procuradas pelos bandidos. Esse ônibus faz a rota da extrema zona norte da cidade, né? Bem lá no final, lá da Barreira, lá do Viver Melhor. Esse ônibus é um dos ônibus mais procurados, a linha mais procurada por bandidos. É o ônibus da linha 365 e mais uma vez o ônibus foi assaltado nas proximidades da empresa Dafra, na Torquato Tapajós. Os bandidos levaram pertences de passageiros, como celulares e bolsas, e também toda a renda do coletivo, e ameaçavam a todo momento os passageiros e o motorista e o cobrador do ônibus. Foi muito pânico, os passageiros passaram por extremo constrangimento dentro do ônibus da linha 356, lá na área da Torquato Tapajós. Outro assalto a ônibus aconteceu na madrugada de hoje no bairro Gilberto Mestrinho. Os usuários da linha 064 passaram por momentos difíceis quando bandidos armados com arma de fogo, com revólver, invadiram o ônibus e começaram a levar bolsa, celulares, a renda do ônibus, e ameaçavam motorista, cobradores e passageiros de morte, apontando a arma na cabeça das pessoas que estavam dentro do ônibus. Os bandidos, na hora da fuga, ainda tentaram matar o motorista, dando um tiro que pegou no para-brisa e passou raspando a cabeça do motorista. Isso aconteceu no bairro Gilberto Mestrinho. Foi o ônibus da linha 064, uma noite madrugada de terror para os usuários do transporte coletivo em Manaus. É uma verdadeira roleta russa. É perigoso, é muito perigoso andar de ônibus em Manaus. E não tem hora não, é de manhã, é de tarde, é de noite. Os bandidos invadem os coletivos, ameaçam as pessoas de morte, e até disparo de arma de fogo já houve nessa madrugada, né? Já morreu gente no final do ano passado, morreu muita gente dentro de coletivo, e o negócio não tá fácil, é muito perigoso. As pessoas têm que rezar antes de entrar no ônibus. É uma viagem que pode não ter fim. Andar de ônibus em Manaus é um verdadeiro perigo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais de polícia. Os policiais da 15ª SICOM em patrulhamento na cidade estão aí nos passando as informações que na área da Zona Norte, lá do 15º, pelo menos até o presente momento, tudo tranquilo. Sargento Dirney, Sargento Jackson, Sargento Jackson, lá da 15ª SICOM, estão nesse momento em patrulhamento na cidade, e nós fazendo contato com eles em busca de informações. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muita movimentação nos pronto-socorros da cidade. Pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, foi a noite passada. Uma outra pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Um homem deu entrada também vítima de acidente de trânsito. Pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada baleado na madrugada de hoje. Agora há pouco deu entrada
baleado no 28 não, no pronto-socorro João Lúcio, mas no 28 de agosto também, um baleado no 28 de agosto, o estado dele é gravíssimo e deu entrada também nessa madrugada. Outro baleado deu entrada no SPA Joventina Dias, um baleado no SPA do Alvorada. A bala comeu, pensando que choveu só água, choveu bala na cidade. Movimentação bem intensa nos prontos socorros da cidade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Um homem com o corpo crivado de balas dava entrada nessa madrugada no SPA do Alvorada. Não se sabe ainda quem atirou, pelo qual motivo atirou nesse homem. Sabe-se apenas que esse homem deu entrada no SPA do Galileia em estado gravíssimo nessa madrugada. Chegando na unidade de saúde do Alvorada, de tudo foi feito para salvar a vida da vítima. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na bala. Não se sabe aonde ele levou esses balaços, qual foi o local da cidade. Sabe-se apenas que ele foi levado ao SPA do bairro Alvorada. Tiroteio e morte no bairro Nossa Senhora das Graças, em uma ocorrência que ainda está em andamento, em uma ocorrência que a polícia foi chamada, e naquela ocasião, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muita gente estava saindo do bar 092 na rua Jutaí, quando de repente apareceram os motoqueiros fantasmas, apareceram os assassinos e atiraram contra 3 pessoas que estavam saindo do bar, e os 3 ficaram gravemente feridos. No primeiro momento, um foi levado às pressas ao pronto-socorro, o outro também foi levado às pressas ao SPA. Quando de repente, Paulo Guerra, um também que estava baleado com maior gravidade, estava já nos seus últimos momentos, era atendido por profissionais do SAMU que chegaram ao local, mas logo depois foi confirmada a morte. O corpo ainda está nesse momento no local onde ocorreu o crime, ou seja, na rua Jutaí, no bairro Nossa Senhora das Graças. Os outros 2 feridos, um está no 28 de agosto, o outro está no pronto-socorro João Lúcio, e o que está no pronto-socorro 28 de agosto está em estado gravíssimo. A identidade das vítimas ainda não foram reveladas. Os baleados, um está no João Lúcio e o outro está no 28 de agosto. A terceira pessoa já partiu desta para pior, está na rua, está o corpo estendido no chão, na rua Jutaí, no bairro Nossa Senhora das Graças. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Chegava à sede do IML hoje por volta das 4h50 e era recebido pelo Guilherme. Guilherme já chegava com o livro da capa preta. Ele dizia: Pellegrini, não morreu ninguém. O Guilherme não sabia, mas minutos depois, já estão encaminhados para ter seus nomes lançados no livro da capa preta. Reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Placar dos jogos de ontem, Libertadores da América. Delfim do Equador 3, Nacional do Paraguai 0. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Corinthians 2, Vasco também 2. Nos pênaltis 4-3 para o Vasco. São Paulo 5, Guarani 0.
O São Paulo e Vasco vão decidir a Copa na sexta-feira a partir das 15h30 no Pacaembu. Campeonato Sul-Americano Sub-20, Argentina 0. Olha só, Equador 1. Paraguai 1, Peru 0. O jogo de hoje pelo Brasil. 17h, Campeonato Paulista, Ferroviária e Ponte Preta. Também pelo Campeonato Paulista, 19h15, Guarani e Corinthians. Oeste e Bragantino. Às 21h jogam Palmeiras e Botafogo. 19h15 pelo Campeonato Carioca tem Botafogo e Bangu. E ainda Resende e Flamengo. Às 21h30, Cruzeiro e Patrocinense pelo Campeonato Mineiro. Às 20h jogam Boa Vista e Cabo Friense pelo Campeonato Carioca. 19h15, Campeonato Mineiro, já falei, e nas 20h30, Campeonato Sul-Americano Sub-20, Chile e Brasil. No mesmo horário, o Campeonato Gaúcho tem Aimoré e Grêmio. 21h, Campeonato Paraense, Paysandu e São Francisco. Às 20h30, pelo Sul-Americano Sub-20, jogam Chile e Brasil. E ainda pela Libertadores da América, Bolívar e Defensor, e Lagoaíra e Garcilaso. Últimas notícias. O Ibovespa, principal índice de desempenho das ações negociadas da B3, antiga BMIF Bovespa, encerrou o dia financeiro ontem aos 95.103 pontos, em queda de 0,94% em relação ao fechamento da segunda-feira. O dólar comercial fechou o dia em alta de 1,25%, cotado a R$13,80. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho divulga hoje os dados de dezembro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED. Em novembro, o Brasil gerou 58,6 mil empregos com carteira assinada. O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu nesta quarta-feira em alta no mercado de futuros de Londres, cotado a 61,80, variação de 0,37 em relação ao fechamento da sessão anterior. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou nesta quarta-feira em baixa de 0,14% aos 20.593,72 pontos. No ano em que a Bolsa Brasileira alcançou níveis recordes, o mercado de capitais perdeu recursos externos pela primeira vez em 7 anos. Os estrangeiros retiraram 11,5 bilhões de reais da B3 em 2018, saída que não acontecia desde 2011. Com isso, quem deu tom positivo à Bolsa no ano passado foram os investidores locais. A alta acumulada de mais de 15% do Ibovespa, que superou os 90 mil pontos pela primeira vez, veio sobretudo das ações compradas por fundos de investimentos, explica o economista e administrador de investimentos Marcelo D'Agosto. A prévia do índice de confiança da indústria do Brasil iniciou o ano indicando o maior nível em 5 meses em janeiro, informou a Fundação Getúlio Vargas nesta quarta-feira. A prévia do ICI apontou alta de 2 pontos em janeiro sobre dezembro para 97,6 pontos no mês, o maior valor desde agosto de 2018. Para janeiro, a prévia do índice da situação atual mostra aumento de 0,4 ponto, indo a 96,4 pontos. O índice de expectativas deve ir a 98,9 pontos, após alta de 3,7 pontos. A Arábia Saudita habilitou 25 estabelecimentos brasileiros localizados em distintas regiões do país como exportadores de carne de frango para aquele país. A autorização é resultado de uma missão de especialistas sauditas que veio ao Brasil há 3 meses e visitou frigoríficos, fazendas e fábricas de ração. A Associação Brasileira de Proteína Animal informou que 58 plantas são habilitadas pelo Ministério da Agricultura para exportar. Do total, 30 exportam para a Arábia Saudita e 25 foram habilitadas e 5 não. As ações informadas para não autorização das demais plantas habilitadas decorrem de critérios técnicos. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, associação que reúne a indústria do cinema dos Estados Unidos, divulgou a lista dos indicados ao Oscar 2019. O prêmio é o mais conhecido da indústria cinematográfica mundial. As estatuetas serão entregues aos premiados no dia 24 de fevereiro e o Brasil está fora da disputa. Foram retomadas nesta manhã as buscas pela aeronave com o jogador argentino Emiliano Sala, que desapareceu na noite de segunda-feira enquanto sobrevoava o Canal da Mancha entre França e o Reino Unido. Em um áudio enviado por WhatsApp e atribuído ao jogador, Sala disse que estava com medo e com o avião estava para cair aos pedaços. Opositores de Maduro convocaram protestos contra o regime chavista para hoje na Venezuela como parte de um evento anual que marca a queda da ditadura militar de Marco Pérez em 1958. O chamado ganhou o apoio do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. Deixem-me expressar o inabalável apoio dos Estados Unidos à medida que vocês, o povo da Venezuela, elevam suas vozes em um clamor de liberdade. Agora 6h45 em Manaus.
O Ministério da Educação informou em nota divulgada ontem à noite que foram adotadas todas as medidas para resolver a lentidão do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. O Ministério comunicou ainda que as notas de corte de cada curso serão divulgadas em 4 horários. Nesta tarde, o Ministério divulgou as notas de cortes de cada curso. No comunicado desta noite, a pasta informou que está sendo testada nesta edição a divulgação da nota de corte para todos os cursos em 4 horários, às 7, às 12, às 17h30 e às 20 horas. Nas edições passadas, a divulgação ocorria à meia-noite do segundo dia de inscrição. A divulgação em 4 horários se repetirá até sexta-feira, dia 25. A divulgação da nota de corte à meia-noite será mantida até a quinta-feira, dia 24, diz a nota. O ministro Luiz Fux do STF deve decidir nos próximos dias se senadores investigados, réus ou condenados podem concorrer à presidência do Senado. A eleição está marcada para o dia 1º de fevereiro. Em 2016, a maioria dos ministros do Supremo entendeu que réus podem ocupar cargos na linha sucessória da presidência da República, mas não podem assumir a chefia do país na ausência do presidente. O tema ainda precisa ser analisado definitivamente. Em discurso curto e objetivo, como havia anunciado, com duração de 6 minutos e 36 segundos, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou ontem no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, os compromissos de campanha. Ele destacou a determinação de abrir a economia, atrair investidores, fazer reformas, diminuir o peso do Estado e combater a corrupção. Bolsonaro citou 3 de seus ministros: Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, Paulo Guedes, Economia, e Ernesto Araújo, Relações Exteriores. Após o discurso, ele respondeu a perguntas dos organizadores do fórum sobre preservação do meio ambiente e desenvolvimento econômico, combate à corrupção e crescimento da América Latina. O presidente se comprometeu a colocar o Brasil no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios, atrair capital estrangeiro, explorar recursos naturais, fazer as reformas tributária e da previdência social, investir em educação, incentivar turismo e manter a sustentabilidade do agronegócio. Avançar na compatibilização entre a preservação do meio ambiente e da biodiversidade com o necessário desenvolvimento econômico. Bolsonaro sublinhou que a sua presença no encontro é a primeira viagem internacional que faz após a eleição, comprovando a importância que atribui às pautas que têm sido promovidas pelo Fórum de Davos. O presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda cheia para cumprir hoje no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Serão 2 reuniões bilaterais com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, e com o presidente da Suíça, Wally Maurer, e um jantar com chefes de Estado de países latino-americanos. Entre os encontros e o jantar, o presidente fará uma declaração à imprensa e participará de um debate sobre a crise humanitária na Venezuela. Destaque de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira, começando com o Globo do Rio de Janeiro. Discurso de Bolsonaro em Davos foi montado para incentivar investidores estrangeiros. A Folha de São Paulo estampa: Brasil ficará no acordo do clima, diz Bolsonaro a executivos em Davos. O Estado de São Paulo: após recuos, comunicação de Bolsonaro será coordenada por militares. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense: o único problema de Flávio Bolsonaro é o sobrenome, diz Mourão. O Valor Econômico: Arábia Saudita barra frango de 5 frigoríficos brasileiros. Estado de Minas: Temer pede que inquérito sobre suposta propina fique na Justiça Eleitoral de São Paulo. No Recife, o Jornal do Comércio: críticas e elogios levam Flávio Bolsonaro aos assuntos mais comentados do Twitter. Fortaleza, Diário do Nordeste: prefeito e servidores são presos suspeitos de fraudar licitações. Em Porto Alegre, Luiz Antônio Bonatti substituirá Moura e será o novo juiz da Lava Jato. As edições impressas locais que chegam à nossa redação: o Centenário Jornal do Comércio. Manaus avança como opção de destino turístico. A Crítica: Forças Armadas no combate ao tráfico, punho de ferro na Tríplice Fronteira. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação: Eduardo Silva e Paulo Guerra.